Eu separei aqui, inclusive, uma matéria que o Pedro me mandou também, que o governo vai criar um grupo de trabalho para combate à violência nas escolas. O anúncio foi feito, inclusive, pelo MEC, via Empresa Brasil de Comunicação, tá? Tem aqui, inclusive, uma outra matéria, que é aqui na Agência Brasil, falando sobre o impacto e como a divulgação de ataque à escola de São Paulo pode ter incentivado outros ataques. E aqui, inclusive, para o governo do estado, a ampla cobertura da imprensa foi responsável. Porque a cobertura que se foi feita é de nós vamos sugar o máximo que puder. A gente vai mostrar o caminho que foi feito, o que ele fez, o que ele usou, por onde ele passou. Num despreparo gigantesco e uma coisa que é discutida há muito tempo. Você consegue fazer um paralelo ali, seguir as mesmas regras, se acontece um sequestro, se acontece um suicídio. Eu sei que, né, mas assim, eu escuto isso desde pequeno. Eu era muito pequeno e eu lembro da mensagem de não dá para mostrar o rosto dessas pessoas, não dá para falar exatamente tudo que ele fez, descrever a mensagem que ele está falando, o recado que ele tem depois disso, não interessa. Porque ele vai incentivar outras pessoas. E eu lembro disso sendo muito pequeno. Eu não sei nem qual idade eu comecei a ouvir isso, mas eu lembro dessas frases. Não é possível que a gente vai viver com a internet, com o alcance que tem uma publicação, que um tweet chega em mais de 1 milhão de pessoas e a gente não sabe que isso não pode. Porque daí se tem gente que não sabe que pode, a gente vai ter que trabalhar para informar que não pode. Se a gente trabalhar para informar que não pode e não tiver resultado, vai ter que ter algum tipo de regulamentação. Porque a gente não pode conviver com isso. E não vai ser a polícia na porta de todas as escolas que vai impedir com que isso aconteça. Não vai ser. Alguma coisa precisa ser feito de maneira pontual. Não deixar para que as pessoas decidam o ódio, com o ódio delas, o que elas vão fazer, como elas vão se manifestar. E eu vou dizer de novo, isso tem método. Esses grupos, todas essas pessoas que estão fazendo isso, têm nome. As mesmas pessoas, inclusive algumas delas, que trabalhavam dentro do governo Bolsonaro. Tem nome para isso. Tinha nazista no governo do presidente, do governo passado. Ou não lembram mais disso também? Quando as pessoas estavam avisando que não dava para aceitar certo tipo de discurso, que algumas falas, a maneira de se trabalhar, de se comunicar, as coisas que estavam sendo ditas era neonazismo puro e isso tem um impacto na sociedade. As pessoas chamaram de exagero, as pessoas chamaram de oportunismo, agora é tudo é isso. Inclusive chamavam de, porque teve um momento, inclusive tem um, uma, um termo que se tem para que num debate, ou num discurso ou algum tipo de coisa você usa nazismo como recurso e acabou a discussão, porque é nazismo, né? Mas neste caso nós estamos falando exatamente disso. Ou vocês vão me dizer que tem cara de, tem cheiro de, tem maneira de, tem, fala como, se veste como, tem símbolos de, mas a gente vai fazer de conta que é um jacaré. A gente vai fazer de conta que é um jacaré, que é uma coisa isolada, que isso não vai voltar a acontecer. Vai ser isso.